Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Yarla e estou aqui para falar de livros. Eu queria falar um pouco sobre os livros que eu li em 2024, que eu achei assim, 2024 foi um ano surpreendente para mim, porque eu não tinha meta assim de quantos livros eu ia ler e me surpreendi quando eu cheguei em dezembro e eu tinha conseguido ler ali 12 livros e já estava iniciando o meu 13º. Então, assim, fiquei super feliz. Bom, as minhas leituras do ano passado teve umas leituras assim diferentes para mim que eu não estava acostumada assim. Então eu li O Homem de Giz, li A Biblioteca da Meia-Noite, li Bem-vindos à Livraria Hainondong, li Fábulas Chinesas, li Só a Gente Sabe o que Sente, li Noites Brancas, li também 9 de Novembro, li Verity, li Amêndoas, li O Peso do Pássaro Morto, li também Desvios do Destino. Estou aqui colando um pouco, porque é muito título e eu estou com medo de esquecer algum. E li o hypado do ano, que foi Quarta Asa, e comecei a ler Iron Flame, que é Chamas de Ferro, que é a continuação de Quarta Asa. Bom, O Homem de Giz é esse livro aqui. Ele tem uma capa assim diferente, né? É um título assim que, como que eu posso dizer? É um título mais pesado, eu diria. É um pouco assim, para mim ele é um pouco de terror. Eu achei a leitura dele um pouquinho difícil, não é um gênero que eu leio muito, então assim, eu achei um pouquinho a leitura dele um pouco difícil no sentido de se passam em duas épocas diferentes, se passa em 1986 e 2016. Então assim, é a história de um grupo de crianças que brincam ali, tem um deles ganha de aniversário um pote de giz e eles começam a brincar com isso para se comunicar, fazer uns bonecos de giz para se comunicar, só que isso um tempo depois acaba envolvendo eles ali numa história mais sombria. Aí eles acabam descobrindo um corpo e tudo. Então, assim, é uma leitura mais pesada e uma leitura assim que eu não sou tão acostumada. Então foi um livro assim que eu demorei mais para ler do que eu gostaria, depois de O sabe? Homem de Giz, eu li A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso e eu adoro a capa dele, porque eu já vi uma capa super diferente dele, eu acho a capa do meu muito bonita. Tem uma capa dele que é meio verde, alguma coisa assim. Eu particularmente não gosto, eu acho a capa desse daqui muito mais bonita. E a história desse daqui é muito legal. É muito boa porque é a história Assim, de uma mulher que acaba ficando desmotivada com a vida, com as decisões que ela acabou tomando ali ao decorrer da vida dela. E aí chega um certo momento que as coisas se tornam muito difíceis para ela, assim, e ela acaba, eu posso estar enganada, mas eu acho que é tomando uns comprimidos, e aí ela fica ali passando mal, entra meio que, eu diria que é um coma, de acordo com a história, e a partir daí a história começa a se passar numa biblioteca. Então, assim, nessa biblioteca, quando ela chega lá, tem várias estantes de livro, e cada livro dentro daquela biblioteca é como se fosse uma nova vida para ela. Então, ela retira um livro dali e escolhe se quer viver aquela vida. E assim ela passa por várias vidas, vidas interessantes, como que teria sido se ela tivesse tomado uma decisão diferente no passado, como que teria sido se ela tivesse ido por um caminho ou pelo outro. E no fim, o bom de tudo isso é que, no fim, ela acabou vendo que nenhuma daquelas vidas que ela escolheu, tendo aquela oportunidade de viver outras vidas, nenhuma daquelas vidas que ela escolheu acabou sendo uma vida que ela queria viver. E aí ela acaba acordando e fazendo a vida dela de uma forma diferente a partir desse momento, sabe? É um livro bem interessante mesmo. E tem a capa muito, muito, muito bonita. Olha que linda. Bom, fábulas chinesas, talvez vocês estranhem um pouco porque que eu li fábulas chinesas, né? Mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco de outras culturas, de outras coisas, sabe? E eu li fábulas chinesas porque eu estava querendo ler alguma coisa assim diferente. E era um livro curtinho assim para ler, e eu achei super interessante. Não é nada surreal, mas é até um livro que eu indicaria. Fábulas chinesas sempre tem aquela coisa assim no fundo de aprendizado, sabe o que quer dizer outra coisa ali. Então assim, fábula tem disso. Então eu achei bem interessante. É um livro que eu até recomendaria, e é um livro super curtinho. Depois tem Bem-vindos à Livraria Hainondong. Gente, se eu tô falando isso certo, aí só Deus sabe, né? Mas eu espero que eu esteja. Bom, esse livro, eu acho que assim como a Biblioteca da Meia-Noite, é um livro assim muito bom, porque ele é de uma pessoa também que estava ali meio desmotivada com a vida também.
e ela resolve realizar um sonho dela de infância, que é abrir uma livraria. E aí ela se esforça bastante para fazer aquilo dar certo e aquilo acaba desenvolvendo muito bem ao decorrer do tempo, porque não é aquela coisa também assim que é do dia para a noite, sabe? Ao decorrer do tempo, a livraria vai dando certo de acordo com o esforço dela, e é bem interessante. Agora, uma coisa que eu achei um pouco estranha é porque assim, quando eu fui ler sobre ele assim para relembrar, né, para falar um pouco para vocês, quando eu fui ler sobre ele estava ali classificado como romance. E eu particularmente achei um pouco estranho, porque para mim um livro não tem nada assim de romance para ser classificado como algo de romance, sabe? Eu acho que é algo mais motivador, é algo assim que motiva as pessoas, às vezes quando você está se sentindo meio perdido na vida, alguma coisa assim, é aquele livro que te motiva, fala assim, não desista dos seus sonhos, sabe? Tenta e se esforça que vai dar certo, é mais ou menos assim. Gente, uma pausinha para água, porque eu vou falando aí, me dá sede. Já Noites Brancas é de um autor russo. Eu acho a leitura dele assim um pouco mais densa, porque eu acho a escrita um tanto diferente. Não é uma escrita que eu tenho costume de ler, uma escrita mais rebuscada, sabe? É do Fyodor Dostoiévski, alguma coisa assim, o nome dele eu não sei como que se pronuncia o nome dele. E é assim, é um livro interessante. O que eu não gostei, assim, na verdade, é pelo jeito que ele é escrito, sabe? A escrita dele é um pouco mais densa, assim, mais difícil. Mas a história é uma história interessante. É, o personagem principal não tem bem um nome, ele é ali falado como se fosse um sonhador, e ele se apaixona por uma moça que é, acho que Natienska, o nome dela. Ele se apaixona por ela, só que ela tem ali um passado que ela já é apaixonada por outra pessoa, e ele encontra ela ali justamente num dia que ela estaria esperando essa pessoa que ela gosta e ele não apareceu. Então, é uma história assim, é uma história de amor, é interessante, mas o final eu diria que é surpreendente. O final talvez não seja assim o que parece que vai ser, e aí só lendo para saber, né? O próximo é Só a gente sabe o que sente. Bom, Só a gente sabe o que sente é uma leitura assim que eu não sei se é porque eu li o livro num momento que eu não estava ali na vibe do livro, eu acho ele um pouco um monólogo, apesar de não ser classificado como um monólogo, mas eu acho ele um pouco um monólogo. Então, assim, não é uma leitura que me cativou muito. Eu li ele todo porque é um livro curto. Eu falei, iniciei a leitura, eu vou terminar. Mas não é um livro que eu me apaixonei, assim, sabe? Nossa, gostei muito do livro. Não é esse livro. Depois de Só a gente sabe o que sente, eu li 9 de novembro. Gente, 9 de novembro, vocês devem saber que é da Colleen Hoover. Então, assim, é uma autora extraordinária. A história é muito boa. É a história de uma menina que sofre ali um acidente quando ela é jovem. Ela é atriz, participa de um programa de televisão. E aí ela sofre um acidente que parte do corpo dela é queimado. Então ela perde esse trabalho porque ela era muito bonita e quando ela fica com essas cicatrizes, ela perde esse trabalho. E aí, uns anos depois, ela vai embora da cidade que ela tem ali o pai e a mãe dela. Ela vai embora e no dia que ela vai embora, ela encontra um rapaz que é o Ben e eles meio que criam uma ligação ali muito forte, que a gente não entende bem como, por que criou aquela ligação ali tão forte, mas isso lá futuramente vocês vão entender. E aí eles combinam, já que ela vai realmente embora, eles combinam que a cada 9 de novembro dos próximos anos, eles vão se encontrar. Então, assim, ele é um escritor, ela é atriz, ela está indo ali para uma cidade maior para tentar a carreira de atriz, num teatro, em alguma coisa assim, não mais nas telas. Depois que eu li 9 de novembro, eu entrei na pilha de ficar lendo Colin Hoover, né? E aí eu li Verity. Gente, Verity é aquele livro, assim, que me deixou sem dormir algumas noites, sabe? Um livro, assim, tem uma vibe muito boa de romance, ao mesmo tempo um suspense. É bem interessante. Inclusive, eu sei que ela fez depois um capítulo extra que eu ainda não li, infelizmente, porque no capítulo extra parece que ela explica ali quem estava certo na história e quem estava errado. Mas é a história ali de uma escritora que está numa fase assim de falência e acaba recebendo um trabalho para terminar uma série de livros que é da Verity Crawford, eu acho que se pronuncia assim.
E para isso ela tem que ir para casa da Verity, porque a Verity teve um acidente e ficou impossibilitada de terminar essa série de livros. E aí ela vai ter que ir até a casa da Verity para poder ver os manuscritos que a Verity tem, para poder dar continuidade a essa série. E aí ela acaba indo para lá para passar alguns dias, e nisso ela acaba descobrindo várias coisas estranhas na casa, inclusive um manuscrito que a Verity fala umas coisas assim bem horrorosas, sabe? Umas coisas bem fortes sobre a morte ali da filha dela, das gêmeas que ela teve. E tem umas coisas assim super absurdas e a gente não sabe assim o que que vai acontecer. Eu não vou falar mais porque eu não quero dar spoiler. Nos próximos eu vou dar bastante spoiler, então esse aqui eu não quero dar spoiler. Mas é uma história assim que eu falo pra vocês que eu fiquei noites assim, eu deitava e aí depois eu ficava, nossa, não dá pra dormir. Nossa, não dá pra dormir, sabe? E eu fiquei, não diria com medo, porque seria um exagero, mas fiquei impressionada assim com o livro. É uma história muito boa, mas eu fico devendo de ler o capítulo extra que eu não li para saber o desfecho dessa história toda. Sem falar que essa história, assim como o 9 de novembro, é aquelas histórias assim, são aqueles romances que tem romance hot e tudo, então é aquela vibe assim que eu particularmente adoro. Adoro romances hots e adoro essas coisas assim mais calientes. E depois desses dois livros, eu li mais um assim que também é bem hot, é bem interessante. É uma história muito boa também, que é Desvios do Destino. Desvios do Destino é aquela história, é um pouco clichê, mas também ao mesmo tempo é uma história muito boa. É sobre ali uma senhora que acaba descobrindo que tem câncer e ela não quer se tratar e fala assim: "Olha, eu vou viver a vida". E a partir desse momento que ela fala, eu vou viver a vida, ela vai viver intensamente. É intensamente, ela vai viver ali, pular de paraquedas, nadar com tubarões. E aí o neto dela fica louco com essa decisão dela de não querer lutar pela vida e principalmente por querer fazer coisas tão perigosas. E aí ela tá viajando com uma mulher e ele não conversa com a avó dele bloqueou ele no celular, essas coisas assim. E quem acaba dando notícias pra ele é a mulher que tá viajando com ela. E nisso ele pensa que ela é uma senhora, de acordo ali com o que ela conversa com ele, a forma que ela responde ele fica achando que ela é uma senhora. E aí ele vai atrás da avó dele, fala, não, vou buscar a minha avó. E aí quando chega lá, descobre que a mulher é uma jovem, uma mulher muito bonita. Ele fica sem entender por que que ela tá viajando com a avó dele, porque ela é muito nova e a avó dele já é bem mais velha. Mas acontecem coisas aí que vocês podem prever, né? Afinal, é um livro de romance e é um romance também hot. Então, assim, é um livro muito bom, vale a pena ler. Depois de Desvios do Destino, eu li Amêndoas. Bom, Amêndoas eu diria que é um livro diferente do que eu achei que seria, ele é um pouco diferente, mas é um livro muito bom. É sobre um menino que tem uma doença que não consegue, acho que o nome da doença é aleximia, alguma coisa assim. Que é aquela doença que você não consegue saber o que que você sente, não consegue expressar os seus sentimentos. Então ele acaba sofrendo muito com isso desde a infância dele, porque sofre bullying na escola por causa disso, não consegue ali fazer amizades. A mãe dele se preocupa muito com ele por causa disso. E aí chega ali um certo dia, eu acho que na véspera de Natal, se eu não estou enganada, acaba acontecendo um acidente ali com a avó e com a mãe dele, e ele não consegue reagir, porque como ele não tem sentimento, ele não consegue ter uma reação de chorar, não consegue ter alguma coisa assim de salvar ela, sabe? De fazer alguma coisa naquele momento. E muita gente acha estranho, fala, não consegue entender o porquê que ele é assim, mas afinal é porque ele tem essa doença, né? Então a avó dele acaba morrendo, a mãe dele acaba ficando em coma, mas futuramente na escola ele acaba fazendo uma amizade, se identifica ali com uma pessoa e acaba fazendo amizade. E também, depois de um tempo, ele acaba gostando de uma menina e tudo, então aquilo começa. Ele começa a ter sentimentos, né? Depois desse livro, eu li um livro que, nossa, gente, para quem gosta, que me perdoe, mas eu não sei se é porque eu imaginava que esse livro fosse outra coisa ou fosse sobre outra coisa. Eu não sei bem sobre o que que eu esperava desse livro, mas com certeza eu não esperava que ele fosse do jeito que ele é. Então, assim, eu li O Peso do Pássaro Morto. Gente, eu tinha tanta expectativa nesse livro, porque eu estava com vontade de ler ele desde 2023 e não tinha tido a oportunidade de ler, e eu li ele já quase final de 2024.
E eu tinha criado aquela expectativa no livro ali, tinha criado uma expectativa muito grande, e o livro não atingiu minha expectativa. Que a autora me desculpe, e não é bem uma crítica, talvez seja só a questão de não ter feito ali o meu estilo de livro, alguma coisa assim, mas eu não gostei. Me desculpa, mas eu não gostei mesmo. Eu não sei bem o que aconteceu ali. Conta a história ali de uma menina, desde a infância dela até ela adulta. E ela sempre vivia doente, e ela ia num benzedeiro e tal. E tinha uma amiga ali na escola dela que sempre estava com muita saúde, ela nunca via a menina doente. E aí, do nada, essa menina morre, e ela acha isso super estranho. Ela fica com isso na cabeça, sabe? Sente muito a morte dessa amiga dela, porque para ela, a amiga dela estava com saúde de ferro. E acaba que a menina acabou morrendo, e depois esse benzedeiro lá que ela sempre vai, depois de uns anos, acaba morrendo também. Então, é uma história assim bem pesada. Tem um caso ali também eh, de eu acho que então eu vou colocar aqui na tela para vocês, não sei nem se pode colocar aqui na tela. Então tem um caso assim bem pesado, talvez também tenha sido por isso que eu não gostei muito, porque ela acaba engravidando depois disso e não conta para ninguém que como foi que ela engravidou, sabe? Então assim é um pouquinho pesada essa parte. Eu particularmente não gosto. Não gosto de nada desse estilo assim, então talvez tenha sido uma coisa também que tenha pesado para mim, para eu não gostar ali do livro. Bom, e aí eu li Quarta Asa. Gente, Quarta Asa, eu acho que é aquela questão assim pra mim que eu acho que o único livro de fantasia que eu já li na minha vida, eu creio que tenha sido da série Crepúsculo. Então, assim, eu peguei agora esse livro para ler e foi um livro assim que me pegou muito. É um livro que tem ali uma quantidade de páginas que eu não sou acostumada a ler. Ele tem mais de 500 páginas. Nunca li um livro tão grande. Sempre li livros ali de 300 páginas para menos. E aí peguei Quarta Asa para ler, li num período curtíssimo de tempo, porque eu gostei muito. Então eu acho que eu descobri que o meu estilo de livro é fantasia. Eu sempre achei que meu estilo de livro era romance. E, gente, eu acho que não é romance. Eu acho que não é romance, descobri que eu gosto mesmo é de fantasia, e agora eu só quero saber de livros de dragões, de romantasia e de fantasia, só quero saber agora desse estilo de livro. Então, assim, para 2025 eu vou estar lendo aí só fantasia, romantasia, e eu acho que nada desses outros livros, assim, não esperem de mim livros cultos, livros que é para você aprender alguma coisa, porque não é aqui que você vai achar. Eu vou ler livro que é para eu ficar viajando na história e ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que história é essa? De não querer parar de ler, de chegar 3 horas da manhã e eu estar lendo, sabe? Os próximos livros vão ser assim. Não vai ser só livro assim, romance, clichê, e nem vai ser livros assim mais de alta ajuda, não vai ser esse tipo de livro assim que é para você adquirir conhecimento, sabe? É para você continuar bobo mesmo. É só para ser feliz. E aí, terminei Quarta Asa. Gostei tanto que comecei a ler Iron Flame, que é Chamas de Ferro, que é o próximo de Quarta Asa. Eu estou aqui já quase na metade desse livro e estou assim apaixonada na continuação. E final desse mês já tem o lançamento do terceiro, que é Tempestade de Ônix. Então, assim, o próximo que eu vou ler, depois que eu terminar Chamas de Ferro, vai ser, sem dúvida, Tempestade de Ônix. Então, assim, pode ser que seja Tempestade de Ônix. Eu já tô dando spoiler dos livros que eu vou ler aqui durante o ano, né? Então, eu vou parar por aqui. Gente, então é isso. Vim aqui só para contar um pouquinho para vocês sobre os livros que eu li em 2024. Tem uns livros assim que são muito bons, tem livros que eu super indicaria para ler e tem livros assim que, com certeza que eu falei aqui que eu não gostei muito, você pode gostar, os gostos da gente é super diferente. Tem gente, por exemplo, eu já vi gente falando, por exemplo, que não gostou de Iron Flame e eu não entendo como que a pessoa não gostou de Iron Flame. Então, assim, gostos são gostos, né? Cada um tem o seu. Então, assim, teve livros aqui que eu falei, por exemplo, O Peso do Pássaro Morto, que não foi muito minha vibe e tudo, mas você pode ter lido ou você pode ler e pode simplesmente amar. Então é isso, gente. O próximo vídeo que eu vou fazer aqui é sobre os livros que eu vou ler em 2025. Beijinhos!